Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra de Deus, transmitida por Paulo quando escrevia a Timóteo, seu filho na fé, jovem obreiro, e Paulo traz para ele uma lembrança de que ele havia aprendido, do que ele havia aprendido, talvez do próprio Paulo ou da sua mãe, da sua avó, que havia educado ele no caminho do Senhor, quando ele orienta Timóteo a permanecer naquilo que ele havia aprendido e que já acreditava de maneira firme. E o versículo 16, temos aqui esse texto é bem conhecido, versículo 16, na Nova Almeida Atualizada temos esta forma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós temos aqui já uma chancela do apóstolo Paulo, na própria palavra de Deus, autenticando que toda a Escritura é divinamente inspirada, mas ela é inspirada com objetivos, inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa dizer que toda aquela pessoa que é encontrado por Jesus e que tem na palavra de Deus a inspiração divina e que medita nesta palavra e vive esta palavra, esta pessoa, ela se torna apta para toda boa obra, ela se torna habilitada para toda boa obra. E diz também que é para que o servo de Deus seja perfeito. Esse perfeito, ele nos traz a ideia exatamente de alguém amadurecido, crescido, que tem sido melhorado a cada dia pelo trabalhar do Espírito Santo e da palavra de Deus. A Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente de Deus. Cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Então nós cremos e professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita dada pelo Espírito Santo. Aqui nós já podemos destacar que nós não acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus apenas, mas que ela é a palavra de Deus. Por isso, acreditamos na Bíblia como tendo uma inspiração plenária, uma inspiração completa de Deus, e que cada livro, cada escrito, se não os atos dos personagens bíblicos, mas cada escrito registrado na palavra de Deus, ele foi inspirado para, como diz Paulo a Timóteo, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, enquanto livro inspirado por Deus, ela compõe-se de 66 livros, como temos hoje, divididos em 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. Esses são os livros canônicos que são autenticados pela própria palavra. Quando falamos aqui do cânon protestante, é porque nós distinguimos de outro cânon, ou outros cânones que porventura existam, e sabemos que existe, que tem mais de 66 livros. Mas os livros que são acrescidos ou acrescentados neste outro cânon, eles não têm a chancela da própria palavra de Deus. No Antigo Testamento nós temos o fechamento do cânon com o livro de Malaquias, e ninguém mais preparados e aptos para decidirem que livros eram sagrados do que os próprios judeus, que o fizeram muito antes de Jesus. Então nós temos aqui que os livros do Antigo Testamento, do nosso cânon, são compostos de 39 livros, e os do Novo Testamento de 27 livros, somando 66 livros. E que os seus escritores, eles viveram em lugares diferentes,
em ambientes diferentes, em contexto histórico diferente. Inclusive, a quantidade de escritores, cerca de 40 escritores, em sua maioria, eles sequer se conheceram ou foram contemporâneos uns dos outros, mas eles escreveram de forma única uma mensagem que não traz contradição. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós não encontramos contradição. Pode até acontecer de a nossa limitação intelectual, ou mesmo humana, ou mesmo ainda não termos chegado a um nível mais elevado para compreender alguns textos, traga aparentes contradições. Mas as contradições não estarão no texto sagrado. Elas estarão, em regra, na nossa limitação de compreensão. Porque esses escritores, eles foram inspirados pelo mesmo Deus, inspirados pelo mesmo Espírito. Nós temos, por exemplo, Moisés, que aparece como o primeiro escritor sagrado, que escreveu os 5 livros iniciais da Bíblia, o Pentateuco, e escreveu também supostamente o livro de Jó. Mas nós temos também Jeremias, que escreve cerca de 800 anos depois de Moisés. E nós vamos ter diversos escritores, inclusive com ocupações diversas. Nós temos Oséias, nós temos Davi, nós temos Salomão, o homem mais sábio da terra, mas nós temos também homens mais limitados, e que eles não faziam questão de esconder isso, suas origens. Mas quando inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles escreveram a mesma mensagem que não contradiz em nenhum ponto a palavra de Deus. O apóstolo João, por exemplo, no Novo Testamento, que fecha o cânon sagrado e também do Novo Testamento, ele vai estar aí, já terminando o primeiro século da nossa era, a uma distância de aproximadamente 1.600 anos do primeiro escritor. Daí nós vemos exatamente que ele vem trazendo uma mensagem no livro do Apocalipse de fechamento de toda a revelação divina ao longo das eras. Inclusive o próprio nome do livro, Apocalipse, ele remete a essa expressão revelação, ou seja, Deus se manifestando e se revelando ao homem através do registro dos seus projetos para a humanidade, e que vivemos em nossos dias. O que João registra no livro de Apocalipse, as previsões que tem ali, estamos vivendo muitas delas em nossos dias, e não é difícil de identificarmos. Quando nós olhamos para os sermões de Jesus, em especial o sermão profético, nós vemos exatamente que parece que foram escritos estritamente para os nossos dias, e de fato foram. Somente a revelação divina poderia trazer para homens, no caso dos profetas, a vontade plena de Deus para a humanidade a uma distância tão longa de tempo. E isso nós temos registrado na Bíblia Sagrada. Quando João escreveu em Apocalipse 21:5, ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O próprio Senhor autenticando a veracidade do que estava mandando João escrever. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrito não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, que é Deus. Nós poderíamos até fazer uma distinção entre escritores e autor. Podemos dizer, por exemplo, que a Bíblia foi escrita, ou ela teve pelo menos 40 escritores inspirados por Deus, mas que ela tem um único autor, que é exatamente Deus, que inspira esses escritores pelo seu Espírito Santo. É interessante também destacarmos que inspirados não são estritamente os autores, mas sim os escritos. Porque se nós confundirmos, e de repente entendermos que os autores eram sempre pessoas inspiradas, nós vamos ter dificuldade de compreender a situação em que eles pecavam contra Deus. O apóstolo Tiago diz que esses homens e mulheres de Deus eram homens semelhantes a nós, semelhantes às mesmas paixões que nós, eram pessoas falhas como nós. Então não é difícil entendermos que as suas ações negativas, como citando Davi como exemplo, quando ele peca contra Deus e reconhece lá na frente o seu pecado, quando é confrontado pelo profeta Natã, é lógico que aquelas ações de Davi, a atitude negativa de Davi quando peca contra Deus, jamais é inspirada. Então,
Moisés, por exemplo, também quando desobedece a Deus, quando desonra a Deus diante do povo no deserto e fere a rocha quando não deveria feri-la, é lógico que aquela ação, aquele ato de Moisés não é inspirado. Quando falamos em inspiração, nos referimos aos escritos inspirados por Deus e que eles trazem para nós e ficou registrado. Eles iam escrevendo o que Deus determinava que se escrevesse e ia sendo depositado, e aquilo, ao final, foi organizado como um cânon em relação ao Antigo Testamento, a título de exemplo. Então, a classificação desse nosso compêndio de livros que é a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento contém 39 livros, classificados em lei, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, livros históricos que traçam em especial a história do povo de Deus, a história de Israel. Evidentemente que, vez por outra, nós vamos ver história de outras nações antigas, no momento em que elas se relacionam com o povo de Israel, então evidentemente que elas entram na história bíblica, mas o foco é como que uma câmera acompanhando os atos da nação israelita. Quando elas se relacionam, como por exemplo, quando Elimeleque com sua esposa e os filhos, eles vão para Moabe, habitar em Moabe por um tempo, devido à fome que acontecia em Belém. Quando eles vão morar lá, parece que é como que a câmera acompanhando eles lá. E lá o escritor sagrado do livro de Ruth, ele registra que lá morreu Elimeleque, depois morreu seus 2 filhos, Malom e Quilion, e depois Noemi retorna para Belém, trazendo consigo a sua nora Ruth. Então, o acompanhamento é exatamente da nação israelita e do povo de Israel. E os livros históricos, eles traçam exatamente esse registro aí dos eventos que envolvem a nação de Israel. Nós temos a terceira divisão, que são os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão, e há quem também inclua aqui o livro de Lamentações, mas são exatamente esses livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Um destaque para o livro de Jó, que parece-nos ser um livro histórico, mas ele tem uma pequena quantidade apenas de prosa. Em sua maioria, talvez 90%, 80% do livro de Jó é poético, por isso ser classificado com os livros poéticos. Nós temos, por último, a quarta classificação dos livros do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, que incluem aí os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores. Então aqui nós temos os 39 livros do Antigo Testamento, classificados em lei, históricos, poéticos e proféticos. Quanto ao Novo Testamento, que tem 27 livros, nós temos aí uma divisão em 4, que são os evangelhos, que é a biografia de Jesus, vamos dizer assim. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, com 28 capítulos, que traça o início da história da igreja após a ascensão de Jesus, e termina o último capítulo com a prisão de Paulo em Roma, mas a gente percebe na leitura do livro de Atos ao final, que ele deixa a história em aberto. Daí nós temos a plena compreensão de que a história da igreja ainda está em pleno desenrolar. Estamos como que depois do capítulo 28 de Atos. Nós temos as epístolas, em sua maioria epístolas de Paulo, e nós temos a revelação, que é um livro, que é o livro de Apocalipse, que é o que significa, o próprio termo Apocalipse significa revelação. Esses livros, tanto os do Antigo quanto do Novo Testamento, eles podem também ser designados como livros autorizados, e chamamos também de canônicos. É lógico, essa aula não nos permite tempo para adentrar mais a questão da canonicidade dos livros, o processo de canonicidade dos livros, mas você pode, tendo interesse, aprofundar mais isso estudando uma teologia sistemática. Numa teologia sistemática, como essa, por exemplo, de Eurico Bernstein, tantas outras que existem, você vai estudar de forma mais detalhada, bibliologia, inspiração, a inerrância da Bíblia e esses processos mais aprofundados. Mas vamos ver ainda dentro do estudo das Escrituras Sagradas o propósito. Por que nós temos, ou para que nós temos a Bíblia Sagrada?
Qual o propósito? São dois os propósitos das Escrituras Sagradas. Primeiro, revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. É tanto que a Bíblia ela começa com Deus. No princípio, criou Deus, ou no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus ele é exatamente a figura inicial da Bíblia Sagrada. Ou seja, nós temos ali, quando Moisés escreve o livro do Gênesis, nós temos ali a revelação inicial de Deus como alguém já pré-existente e como alguém que está comandando e fazendo, construindo a história. Então, o primeiro propósito é revelar o próprio Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer saber mais sobre Deus, que você apenas ouviu falar, leia a Bíblia. Jó, após a sua provação, ele falou exatamente algo parecido. Quando ele disse: olha, Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque depois de ouvir os seus amigos acusando, depois de ele mesmo falar coisas que não falaria, talvez em outra circunstância, mas no capítulo 38 de Jó, o próprio Deus vem conversar com Jó. Ainda que para lhe fazer perguntas que ele não conseguia responder, mas só a presença de Deus para Jó lhe trouxe essa satisfação e esse alívio, e ele chegou a dizer: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você que apenas ouve falar de Deus, você pode conhecê-lo melhor através da sua revelação, que hoje está disponível em tantas versões, em tantos idiomas, com comentários, sem comentário, do jeito que você quiser, de forma impressa, de forma digital. Você quiser assistir, você tem a Bíblia. É só você querer conhecer a Deus, que você vai encontrá-lo em cada página do livro sagrado. E o segundo propósito é expressar a sua vontade para com a humanidade. Então Deus, ele quis se revelar graciosamente para o homem e o fez através da sua palavra escrita, E ele expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, além de Deus querer se revelar ao homem, ele também quis revelar a sua vontade para o homem. Ele não apenas providenciou uma redenção para a humanidade, mas ele revelou essa redenção de forma tão clara, a ponto de o seu próprio Filho vir habitar com os homens, tabernacular com os homens, passar aqui 33 anos e ficar tudo registrado para eu e você, que vivemos aí 2000 anos depois. Então ele quis providenciar a salvação, mas ele também expressamente revelou esta redenção para a humanidade. Só não sabe sobre Jesus hoje quem realmente não quiser conhecê-lo. Ainda que ninguém venha pregar para você, mas se você tiver acesso à palavra de Deus, você vai conhecer Jesus, porque ficou registrado para nós. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse, e nós vamos ler esse texto em Lucas 24 e 44, porque o próprio Jesus, ele faz referência a essa sua presença em toda a Escritura. Lucas 24 e 44. Versículo 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui o nosso Jesus amado, ele cita o que já era em sua época o cânon do Antigo Testamento, e ele deixa bem claro que toda a Escritura até então registrada, o Antigo Testamento,
apontava para ele. E não só apontava para ele, mas havia uma necessidade que tudo que estava previsto e apontando para Jesus se cumprisse. Por isso que a mensagem salvífica, a mensagem redentora, ela não fica apenas na cruz, mas ela começa lá do nascimento virginal de Jesus, de forma milagrosa, de uma virgem chamada Maria. Ela passa pelo seu batismo, pelo seu ministério, pelos seus milagres. Ela passa pela cruz. Ela passa pela ressurreição de Jesus após a sua morte. E ela também vai para a sua ascensão, quando ele sobe ao Pai e envia o Consolador. Então a mensagem de Jesus, a mensagem cristocêntrica, essa mensagem que fala de Cristo, ela é completa com a sua ascensão, porque tudo que estava previsto sobre ele tinha que se cumprir. E foi ele mesmo quem disse isso para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ainda voltando um pouquinho sobre a inspiração, findei não citando esse detalhe interessante, que nós cremos na Bíblia como nós acreditamos na inspiração verbal e plenária da Bíblia. Plenária porque toda a Bíblia, todos os textos sagrados são inspirados, como já enfatizei. Mas também verbal, porque nós temos na inspiração, não no ditado, mas na inspiração verbal. Ou seja, os escritores sagrados escreveram, inspirados por Deus, aquilo que Deus quis que fosse registrado. Inclusive, falas que o próprio Deus não autentica. Nós vamos, quando lemos na Bíblia, nós vemos fala do próprio inimigo, do próprio Satanás, está registrado, porque Deus quis que fosse registrado. E nós cremos exatamente que essa inspiração, ela é o que nos garante a veracidade da Bíblia. Nós temos uma segurança, porque nós acreditamos e vemos claramente, quando estudamos a palavra de Deus, que ela não contém erros, ela também é inerrante, a inerrante palavra de Deus.